Fala, meu povo! Bom, senhoras, senhores, todo mundo bem? Espero que estejam bem. Nesse período, vamos a mais uma aula de conceitos teóricos, depois de uma aula prática. Nossa última aula foi um pouco prática para a gente entender como fazer classes, como criar objetos, métodos, atributos. E hoje a gente vai ver mais alguns conceitozinhos, tá? O conceito de mensagem era para a gente ter visto na aula anterior e eu esqueci de falar. E vamos bater forte em associação e interface, tá? A gente já viu vários conceitos. Vamos encaixar mais esses três nas nossas listas de conceitos e ainda terão mais alguns conceitos. A gente ainda vai ver sobre pacotes e visibilidade, tá? Em aula futura. Não sei quando essa aula vai entrar em vigor, mas muito em breve ela vai entrar. Hoje nós vamos ver sobre mensagem de associação e interface. Sem mais delongas, sem mais encheção de linguiça, vamos começar nossa aula. Associação, mensagem novo não, né? Interface. Vamos bater no que precisa bater. Dedo na ferida, como eu gosto sempre de fazer, tá? Então vamos lá. O que é a mensagem? Vamos voltar um pouquinho. Quando a gente viu em aulas anteriores o que era método, a gente viu na aula de exemplo como invocar um método, tá? Só que a gente não falou o nome bonitinho disso. Quando a gente escreve lá, por exemplo, vai ter um objeto chamado x, ponto, botar minúsculo x, ponto, andar. Nesse caso aqui, a gente está chamando o método andar através do objeto x, correto? Esse processozinho aqui, ele se chama de mensagem. Então, o que mensagem é? Mensagem é o processo, vou botar aqui, processo de ativação de um método. Seja esse método de instância, seja esse método estático, que é um método de classe, tá? Então, mensagem é o quê? Processo de ativação de um método. Em essência, mensagem é chamar um método para funcionar. Chamar um método para funcionar. E quando a gente bota esse método para funcionar normalmente, ok? Uma observação precisa ser feita, tá? Geralmente essas trocas de mensagens ocorrem livremente, a gente não vê essa troca acontecendo, a gente vai simplesmente criando, vai chamando. Então, quando a gente faz a chamada da mensagem, o objeto entra em ação, o método entra em ação, tá? Se por um acaso, durante esse processo de mensagem, de chamar o método para funcionar, você perceber que as mensagens que são passadas para o método não fazem muito sentido, ou houver alguns erros durante a execução, então quer dizer que necessariamente aquele método ali não precisaria existir, ou aquela troca de mensagem não precisaria existir. Mas em via de regra, eu quero que você saiba o seguinte: mensagem é processo de ativação de um método. A mensagem, ela é em essência o quê? Chamar um método para funcionar. Então vamos lá. Suponha que você tem uma classe, exemplo, classe pessoa, tá? Não vou enfeitar o pavão não, vai ser porcão mesmo o exemplo aqui. Beleza? Você tem a classe pessoa, tranquilão. Dentro dessa classe pessoa, você tem um método chamado correr. Vai. Vamos lá. Public void correr. Não, vou tirar o public, que a gente não viu esses conceitos ainda, então deixa ele fora. Pronto. Criei o método correr. Não vou implementar o método, não vou fazer nada. Simplesmente o método correr. E lá na classe principal, vou dar um exemplo aqui, a classe public
int, deixa eu só botar aqui, classe principal. Eu não vou lembrar de cabeça como é que cria tudo, não. Lá na classe principal, você cria um objeto dessa classe pessoa. Pessoa recebe new pessoa. Criei um objeto. Então aqui a gente só vai diferenciar o seguinte. Se eu passar uma mensagem dessa forma, pessoa.correr, eu estou chamando o método através do objeto. Aqui eu vou ter o quê? Um método de instância. Método de instância. E nesse caso, a mensagem foi passada para esse método e ele é invocado por meio de um objeto. Se por um acaso eu fizesse assim, tá? Se eu tivesse feito assim, chamado o objeto por meio da classe, ele seria um método estático. Tranquilo? Basicamente é isso que a gente precisava focar aqui. E agora a gente vai ver um pouquinho o conceito de associação. Vamos lá? Vamos esconder o método. Vamos esconder o método e vamos focar em associação. O que é associação? Assim como as classes não, desculpa, a herança, a associação permite criar relacionamento. Então, qual a diferença básica entre associação e herança? Tá? A gente vai ver em detalhes a associação. Então, o que eu preciso falar com você primeiro? A herança, ela tem um foco principal dela em possibilitar a criação de subtipos, ou seja, eu crio uma herança crio uma classe, a partir dessa classe eu crio um subtipo dessa classe, posso criar vários subtipos e permitir a realização ou a reutilização dos membros. A associação também permite criar relacionamento, mas é um relacionamento entre classes, objetos. Vamos falar um pouquinho disso. Nesse caso, na associação, eu não tenho herança, não tenho parentesco, tá? Não tenho classe, pai de classe, nada dessas coisas. Mas eu vou ter o quê? Duas classes, por exemplo, que se unem para ajudar um ao outro, para pedir informação. Então eu tenho, por exemplo, aqui, classe A possui um catatal de informações e ela se junta com a classe B, que também possui um catatal de informações, para que essas duas classes se interajam entre si para atingir seus objetivos. Pensa comigo. Eu tenho aqui uma classe pessoa. Classe pessoa. Ok. Dentro da classe pessoa, vamos lá, eu tenho a classe médico. Médico extends pessoa. Então aqui eu estou vendo a herança em ação, tá? Não se preocupa agora com ponto e vírgula, com chaves, com nada. Aqui é só um conceito para a gente entender. Tenho a classe pessoa e a classe pessoa, a classe médico extende pessoa. A pergunta que eu faço é o seguinte: um médico é uma pessoa? Sim. Então aqui cabe herança. Agora pensa aqui comigo que eu tenho essa classe aqui, ó. Eu tenho uma classe endereço. Beleza? Se eu te perguntar, classe endereço extends pessoa. Ou melhor, extends médico. Ou melhor ainda, médico extends endereço. Classe endereço. A pergunta que fica é: um médico é um endereço? Não, né? Não faz sentido a gente acessar dessa forma. Um médico não é um endereço. Um médico possui um endereço. Então, nesse caso, a associação é mais recomendada do que a herança. Então,
eu posso associar a classe endereço à classe médico. Da mesma forma, terão acesso aos atributos, terão acesso a todas as coisas, mas não tem grau de parentesco, tá? Essa é a essência da associação. Eu tenho dois tipos de associação. Eu tenho a associação estrutural e tenho a associação comportamental. A ação estrutural, ela é dividida em duas partes: agregação e composição, tá? Na associação estrutural por agregação, eu não vou ter, não existe relacionamento parte todo. Vou explicar para você o que é isso. Grava essa informação. Na composição, existe relacionamento parte todo. Antes da gente falar da agregação, vamos falar primeiro da composição. Depois a gente vê a associação comportamental. Composição, parte todo, tá? Nesse tipo de associação aqui, a parte não existe sem o todo. Por quê? Vamos analisar basicamente aqui. Suponha que nós, como fizemos um exemplo acima, temos a associação entre duas classes, endereço e médico. No caso específico aqui da composição, um endereço único, ou seja, não cria firula na sua cabeça, tá? Ah, mas a minha mãe mora no mesmo endereço que eu. Esquece isso agora. Vamos trabalhar o seguinte. Uma pessoa tem um endereço único. O meu endereço é único. O seu endereço é único. Então, o endereço único pertence a uma única pessoa, a uma única classe, a um único sujeito. Então, na composição, na associação estrutural por composição, o que eu tenho? Uma coisa pertence somente a um dono, vou botar assim. Então, eu tenho um endereço e esse endereço pertence a um dono. Se eu tiver um endereço diferente, vai pertencer a outro dono. Então, na associação estrutural por composição, eu tenho um relacionamento parte todo, em que a parte não existe sem o todo. Então, essa parte pertence a um dono. Com isso, a gente conclui o quê? Na parte todo. Deixa eu só achar minha conclusão aqui, que eu perdi. Na composição, eu tenho exclusividade. Grava isso. Voltando agora ao exemplo da associação estrutural por agregação. Vamos usar o mesmo exemplo do hospital. Porém, agora a gente vai usar uma sala de cirurgia, tá? Por exemplo, suponha que você está no hospital e tem uma sala de cirurgia. No período da manhã, são realizadas cirurgias comuns de vasectomia. E à tarde, são realizados procedimentos de remoção de septo nasal. Tá? Quem tem problema de septo nasal é desvio de septo, aquele trem torto no nariz que atrapalha a respirar. Nesse sentido aqui, eu vou ter o quê? A mesma sala sendo utilizada por donos diferentes, por pessoas diferentes. Então aqui, a parte, deixa eu só melhorar isso daqui. Deixa eu só corrigir aqui rapidão. A parte pertence somente a um todo. Vou botar tudo em caixa alta. Na agregação, a parte pode pertencer a mais de um todo. Na agregação, o que eu tenho? Eu não tenho exclusividade.
exclusividade. Essa é a essência da coisa, tá? Na agregação, eu tenho uma parte sendo usada por vários todos. Não há exclusividade. Na composição, eu tenho uma parte sendo usada por um único todo. Aqui eu tenho exclusividade. Não se preocupe, tá? Aqui a gente está trabalhando só conceito. A diferença é conceitual. A implementação é a mesma coisa. Tá? Mas a gente não vai focar em implementação agora. Mas a gente vai focar só na parte que é conceitual. Entendido isso, a gente tem a comportamental. Na comportamental, eu vou funcionar por dependência. Tá? A dependência, ela é bem parecida com a estrutural. A diferença é que na estrutural, tá? Eu acho que eu esqueci de falar um detalhe importante. A estrutural, ela ocorre na estrutura dos dados, tá? Lá nos atributos, podemos falar dessa forma. A comportamental ocorre nos membros da classe e não na estrutura dos dados. Por isso, tá? Na dependência, a gente vai trabalhar basicamente passando como parâmetro. Então, o que a gente precisa entender aqui, passando um objeto como parâmetro, ocorre na membros da classe. Na dependência, passamos objetos como parâmetros para os métodos. Deixa eu só levantar aqui para você não ficar perdido na anotação. Tá? Então, a diferença básica é essa. A estrutural ocorre na estrutura dos dados e a comportamental ocorre nos membros, no comportamento dos membros. Tá? Por fim, eu tenho a associação unária, que acontece entre... Deixa eu escrever diferente. Uma classe ou objeto se associa a outra a apenas uma classe objeto. Eu tenho a associação múltipla, em que é um pouquinho diferente. Tá? Na associação múltipla, eu vou ter várias classes, objetos, se associando a várias classes, objetos. Ok? Cardinalidade, muito parecido com o banco de dados. É utilizada para identificar quantos objetos estão associados. Quantos objetos, desculpa, a associação possui. E por fim, temos a navegabilidade. O que a navegabilidade nos diz? Mostra como as associações acontecem. Ela pode ser unidirecional. Acontece somente em uma direção. Ou seja, uma classe se liga a outra classe, mas essa outra classe não se liga a essa classe. E na bidirecional acontece de ambos os lados. Ou seja, essa classe se associa a essa classe e essa classe se associa a essa classe. É o vai e volta. Sobre a associação,
era isso que eu queria ver com você, te falar e te dizer. Agora vamos fechar com a interface. Tá bom? Aqui vai ser bem rapidão falar sobre interface. Não tem muito que inventar a roda. O que é a interface? É um conjunto de métodos que deve ser obrigatoriamente implementado, utilizado, melhor dizendo, por quem a implementa. Beleza. A interface a gente define dessa forma. A interface, ela vai ser, você pode pensar na interface como um contrato. Quem assina o contrato precisa obedecer aquelas regrinhas bonitinhas, igual tá lá no contrato, sem chorar, sem pestanejar, sem fazer draminha, tá? Tá no contrato, tem que cumprir. Quando a classe implementa uma interface, ela está se comprometendo a utilizar tudo o que existe dentro daquela classe, dentro daquela interface. Ok? Então vamos lá. Para implementar uma interface por uma classe, usamos a palavra reservada implements. Tá? Esse implements é em Java. Se for em outra linguagem, é uma outra forma de fazer. Mas em Java é implements. Tá? Se for C#, por exemplo, é 2 pontos. Varia de linguagem para linguagem. Sobre interface, basicamente é isso. Agora, observações. Observações. Vamos lá. Primeira, por padrão, todo método de uma interface é abstrato. Esse é o padrão, tá? Eu não implemento, eu não escrevo os códigos dentro de um método da interface, eu só faço a sua assinatura. Quem implementa isso é a classe que buscar essa parada. Então suponha que na interface eu crio um método X. Eu vou criar um método X da seguinte forma. Public X. Pronto. Fiz dessa forma. Quando uma classe implementar essa interface, ela é obrigada a codificar esse método, tá? Então, o que a gente precisa entender? Todo método abstrato termina com ponto e vírgula. Todo método abstrato é sem chaves. E todo método abstrato é sem corpo. Essa é a essência do método abstrato. Observação número 2. Métodos abstratos só podem ser definidos em classes abstratas, tá? Essa é a essência. Método abstrato, classe abstrata. Uma interface, essa é a observação número 3. Uma interface se comporta como uma classe abstrata, porém é mais restritiva. Na interface eu tenho mais restrições. Observação 4. Atributos em interface são sempre 2 pontos públicos. A gente vai ver o que é algo público em breve. Estáticos, ou seja, pertencem à interface, e constantes, ou seja, constantes. O seu valor nunca muda durante a execução do código. Em Java, a gente usa a palavra final para poder definir uma constante. E observação 5. Em Java, eu não tenho herança múltipla, mas
é permitido implementações múltiplas. Ou seja, várias classes podem implementar mais de uma classe pode implementar mais de uma interface. Deixa eu só complementar aqui. Ou seja, uma classe pode implementar mais de uma interface. Por isso eu separo em vírgulas, tá? Por hoje é só. A aula ficou um pouco longa, mas era importante a gente tratar esses três conceitos aqui, para que na próxima aula a gente veja o conceito de pacotes e veja o conceito de visibilidade. E feche essa parte teórica de orientação básica, orientação a objetos básica, tá? No mais, forte abraço, beijo no seu coração e se ficar dúvida, deixa aqui, estala o dedão no joinha, tá? Se inscreve no canal e nos vemos na próxima aula. Valeu, beijo no seu coração, fui!